Na última semana de aula desse semestre e nós vamos, então, participar agora da nossa última aula, último conteúdo a ser estudado dentro dos recursos. Encontrei estes resultados. E vamos, então, já abrir uma tela avulsa aí do computador de vocês para fazer as seguintes anotações iniciais da aula de hoje. Vamos terminar a ação rescisória e trabalhar alguns últimos pontos do plano de ensino e ver se dá para a gente fazer uma revisão aqui do conteúdo do segundo bimestre para avaliação, tudo bem? Então anote aí, por favor, no caderno. Coloque aí, em relação à ação rescisória. Em relação à ação rescisória. Em relação à ação rescisória. Vírgula. Que tem corpo de ação. Que tem corpo de ação. Mas alma de recurso. Que tem corpo de ação, mas alma de recurso. Que tem corpo de ação, vírgula, mas alma de recurso. Vírgula. Verificado foi que ela tem natureza jurídica de ação. Verificado foi que ela tem natureza jurídica de ação autônoma. Coloque aí entre parênteses, conhecimento de ação autônoma, abra parêntese, de conhecimento, feche parêntese, de impugnação, vírgula, cabível, nas situações, elencadas de forma taxativa, nas situações elencadas de forma taxativa no artigo 966 do Código de Processo Civil. Do Código de Processo Civil. Vírgula, cujo procedimento está previsto do artigo 968, está previsto do artigo
968 a 974, 968 a 974, do mesmo codex, ou seja, do mesmo código, ou seja, do mesmo Código de Processo Civil. Vírgula, cujos conteúdos estabelecem, que a petição inicial, deverá ser protocolada, dois anos após o trânsito em julgado da última decisão do processo. Vírgula, prazo esse a ser contado, a partir da descoberta de nova prova, prazo esse a ser contado a partir da descoberta de nova prova, vírgula, tendo por limite 5 anos, após o trânsito em julgado, vírgula, existindo ainda outro prazo para se começar a contar, em relação ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público,
e ao Ministério Público vírgula, cujo termo inicial será o da data da descoberta, cujo termo inicial do quê? Da contagem do prazo de 2 anos. Cujo termo inicial se dá na data em que esses têm ciência do vício. Sendo então o termo inicial nessa relação, ou seja, Ministério Público e terceiro prejudicado, da data em que eles tomam ciência do vício. Eles tomam ciência do vício. Ponto. Na linha de baixo, superados tais prazos, vírgula, ocorre a figura, superados tais prazos, vírgula, ocorre a figura da coisa soberanamente julgada. Ocorre a figura da coisa soberanamente julgada. Ponto. Na linha de baixo, continuando, coloque assim, continuando a apreciação do procedimento, vírgula, pessoal, antes de eu dar continuidade, eu quero que alguém, se quiser, eu abro aí o prazo de 30 segundos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em relação a isso que eu disse, utilize esses 30 segundos aí, senão eu vou dar sequência agora, tá? Eu vou ficar em silêncio aí 30 segundos. Vírgula. A peça inicial deverá preencher os requisitos do artigo 319 do CPC. Vírgula. A petição inicial, a peça inicial, a peça exordial, depende como você trata, né? Deverá preencher os requisitos estipulados no artigo 319 do CPC. Vírgula. Professor, pode repetir? Deverá preencher os requisitos? O artigo 319 do CPC.
vírgula, com a... Obrigada. Por nada. Com a mera observação de que o réu será citado para apresentar defesa ao invés de comparecer para a audiência de tentativa de conciliação e mediação, vírgula, com a única observância de que o réu será citado para apresentar sua resposta e não para comparecer numa audiência de conciliação e mediação. Então, aquele procedimento comum, as regras do artigo 319 do CPC, vírgula, com a única ressalva que o réu, nessa circunstância, não deve ser citado para comparecer numa audiência de conciliação e mediação e, no caso, vai comparecer para, na verdade, ele será citado para apresentar sua resposta, geralmente chamada de contestação. Para apresentar sua resposta. E se quiser colocar entre parênteses aí, contestação. Vírgula, sem prejuízo das regras estipuladas no artigo 968. 968. Vírgula, cujo resumo representa que o endereçamento, cujo resumo representa que, o endereçamento deverá ser feito ao tribunal em que Professor, Oi? por favor, você pode repetir? Caiu? Eu não consegui Para ouvir mim, a última frase. Mas eu preciso saber E o resumo representa que o endereçamento da peça, ou seja, da petição inicial, deverá ser feito ao tribunal, do Estado barra região, em que a sentença de primeiro grau transitou em julgado, sem recurso, transitou em julgado sem recurso, ou em que foi proferido acórdão pelo respectivo tribunal.
ponto e vírgula, que a qualificação abre parêntese, artigo 967, artigo 967, fecha parêntese, esse 967, né, gente, é do CPC, 900. Cuja Professor, qualificação, pois não, pois não, a minha internet está um pouquinho lenta aqui. Ela caiu. O senhor pode repetir para mim a partir de respectivo tribunal? Foi até onde eu consegui anotar. ponto e vírgula, eu devo ter falado assim, em que a qualificação deverá fazer constar. E aí eu citei o artigo 967, falando do polo ativo aqui nesse caso, né? Deverá fazer constar os legitimados ativos, os legitimados cuja qualificação deverá fazer constar os legitimados, isso cita o artigo 967, ponto e vírgula, apresentando como fatos e fundamentos jurídicos, apresentando como fatos e fundamentos jurídicos quaisquer um dos vícios de rescindibilidade, qualquer um dos vícios de rescindibilidade, Vícios de quê? fatos e fundamentos jurídicos, quaisquer um dos vícios de rescindibilidade, pense em rescindir, rescindibilidade, ponto e vírgula, colocando como pedido a rescisão da decisão, colocando como pedido a rescisão da decisão, abra parêntese, juízo rescindente, a rescisão da decisão, entre parênteses, juízo rescindente,
vírgula, que é de natureza constitutiva, que é de natureza desconstitutiva, na verdade, que é de natureza desconstitutiva. Pede a rescisão, né? Que é de natureza desconstitutiva, vírgula, admitindo-se em certos casos, o pedido de rejulgamento da causa. 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 Entre parênteses, juízo rescisório. Juízo rescisório. Juízo rescisório. Entre parênteses, juízo rescisório. Vírgula, que tem natureza variável. Que tem natureza variável. Que tem natureza variável. Vírgula, a depender do pedido principal. A depender do pedido, do que foi feito na causa principal, né? A causa que pediu a ação, que pediu a rescisão. Ponto e vírgula. Devendo ser estipulado o valor da causa, devendo ser estipulado o valor da causa, devendo ser estipulado o valor da causa, minha diarista, eu brinquei com ela, quer ver só? Vocês vão escutar. Eu falei para ela que não tinha estendido. Oi, Nalva. Oi, Nalva. Deixa eu te falar, você não estendeu a roupa ainda? Ô, Nalva, por quê? Tem que estender a roupa depois que bate a roupa? É lógico, né, cabeção? Quando você lava a roupa, o que você faz depois que ela bate? Você não coloca no varal? Ai, Nalva, foi mal, Você falou só para eu deixar aqui com amaciante? Negativo. Escuta lá um áudio que eu te mandei, você fala perguntando como você fazia com amaciante. Eu falei, você tem que pôr o amaciante, ligar a máquina, deixar ela bater. Depois que ela centrifugar, você tira ela e põe no varal. Escuta o áudio de novo que eu te reenviei ele hoje. Foi mal então, Nalva. Eu vou colocar. Ai, Paulo. Eu vou colocar para Se estender. você não colocar, ela vai ficar fedida. Tá bom então, Nalva. Eu vou colocar. Então tá, sábado de manhã eu vou aí passar roupa. Beleza, então, Nalva. Tchau, tchau. Então tá, tchau. Eu mandei um áudio para ela no WhatsApp falando o que tinha que ser feito. Eu sabia que ela ia me ligar. Bom, pessoal, desculpa aí, a gente está na aula, né? Aula séria, etc. Peço desculpas aí. Mas fiz questão de partilhar isso com vocês, é a brincadeira. Ai, eu tenho que tirar do varal, a roupa já tá seca, já mesmo com esse tempo de frio. Tudo bem, professora, a gente aprende também junto. Nesse tempo de pandemia, eu peguei e dispensei, né, a minha diarista. E eu dispensei, só que uma vez ao mês, pelo menos, eu pago para ela vir aqui. Ela é profissional na área, né? Ela sabe melhor do que eu que vim aprender a cuidar da minha vida, assim, sozinho, em todos os sentidos, agora, né? Já depois dos meus 30. E aí, então, ela veio aqui nesse final de semana e deixou o áudio. Aí eu mandei um áudio brincando para ela. Falei, o que ia ter que fazer com essa roupa aqui? Tava na máquina. Peguei ela com gosto agora.
Ai, gente do céu. Bom, a gente, dando continuidade aqui, nós paramos, eu estava falando do valor da causa, né? Qual que é o artigo? Devendo 900... ser estipulado o valor da causa. Isso, devendo ser estipulado o valor da causa equivalente ao da ação originária, corrigido monetariamente. Vírgula. Exceto se a demanda versar apenas, se a demanda versar apenas se a demanda versar apenas sobre algum capítulo ou outro da ação originária. Um capítulo ou outro da ação originária, vírgula, cujo valor Da demanda versar apenas sobre o que, professor? capítulo ou outro, ou seja, não for integralmente, né? Versar apenas sobre um capítulo ou outro, ou seja, alguns capítulos, não integralmente, né? Sobre a demanda original, vírgula, ocasião em que o valor da causa corresponderá ao proveito econômico que se possa obter. Ocasião em que o valor da causa corresponderá ao proveito econômico que se possa obter. Professor, Pois não? pode repetir para mim, depois de ação originária, por favor? Capítulo ou outro da ação originária, vírgula? Originária, vírgula. Eu devo ter falado, né? Que o valor da Ocasião em que o valor da causa obrigado. Ocasião em que o valor da causa corresponderá ao proveito econômico que se possa obter. Que se possa obter com o quê? Com rescisão. Que se possa obter. Se obter com o quê? Com a rescisão. Essa é uma ação rescisória. Com que a ação rescisória pode acontecer? Pode fazer acontecer? Então, qual que é o proveito econômico que eu vou ter se minha ação rescisória for julgada procedente? Chegamos aqui ao momento da petição, né? Encerramos aqui, então, a questão da petição inicial, né? Eventualmente vocês chegarem a prestar uma ação, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, na parte do direito civil, pode ser que de vocês sejam cobrados. Então, que vocês elaborem uma ação ordinária incidental, né? Essa ação rescisória. Uma última colocação que vocês podem colocar para fim de memorização é o seguinte: a ação rescisória não tem efeito suspensivo. A ação rescisória não tem efeito suspensivo. Coloca uma observação final, que a ação rescisória não tem efeito suspensivo. A ação rescisória não tem efeito suspensivo.
uma outra observação prevista aí dentre esses artigos que eu mencionei com vocês. Professor, um questionamento, uma dúvida. Esse efeito suspensivo, quando se fala dele, é como o que acontece com o agravo de instrumento? Que daí, Sim. quando a parte entra com agravo de instrumento, ela suspende o andamento da ação. Por Na exemplo, verdade, se eu o que pegar... tem efeito lege é o recurso de apelação, né? O agravo de instrumento não tem efeito suspensivo por força da lei. Na verdade, quando uma parte vai se valer do agravo de instrumento, ela pode pedir o efeito suspensivo. Só que aí vai ter que comprovar ali os pressupostos necessários para tanto. Já o recurso de apelação, por força da lei, ele já tem efeito suspensivo. Mas pode falar. Não, você já me respondeu. Obrigada. Tá? Mas é esse mesmo, esse efeito suspensivo é nesse sentido, gente. Não é porque alguém ajuizou uma ação rescisória que aquela sentença transitada em julgado ela vai ter que pausar. Entenderam? Não é porque veja só, uma pessoa recebe uma intimação para o pagamento do valor de R$500 mil. E a pessoa sabe que esses R$500 mil é referente a um título executivo judicial, uma sentença que transitou em julgado em seu desfavor. Isso há 1 ano e meio atrás. Ele chega para o advogado e fala assim, para a advogada, e fala assim, doutora, e esses R$500 mil aqui? Ó? Eu paguei R$100 mil para os seus honorários e ainda estou devendo esses R$500 mil aqui. Fala assim, olha, trabalhei, seu caso. O senhor lembra? O senhor me contratou, foi lá em 1990. O senhor está sendo cobrado agora em 2020. Essa pandemia aí, né? Capaz que os prazos vão ficar suspensos até 2021. Você está reclamando ainda que você está devendo R$500 mil? Sendo que você realmente devia mesmo? Ficou provado nos autos lá que você devia. Ô, doutor, mas o que é isso, doutor? Eu não quero pagar esses R$500 mil, eu estou precisando comprar agrotóxico para o meu plantio de soja. Esses R$500 mil aqui eu quero pagar à vista para pagar um preço mais barato, etc. Doutor, fiquei sabendo que tem uma ação rescisória aí, que a gente pode propor uma ação rescisória, que quando se propõe uma ação rescisória e eu não sou obrigado a pagar esses R$500 mil. De jeito nenhum, não tem nada a ver. Quer dizer o quê? Que essa ação rescisória ela não tem efeito suspensivo. Não é porque a pessoa ajuizou uma ação rescisória que mesmo tendo a sentença transitada e julgada ali, pronto, eu não preciso mais pagar. Não, vai ter que pagar sim. Ok? Do mesmo jeito, a pessoa que ajuiza uma ação rescisória, ela pode colocar nos tópicos lá o pedido de aplicação de uma tutela de urgência, entenderam, gente? Não é é uma ação inicial, uma ação de conhecimento, obviamente eu posso colocar ali o pedido de suspensão. Só que não existe esse efeito suspensivo, tá? Por força da lei, certo? A segunda observação é o seguinte: existe a necessidade de se depositar a importância de 5%, a outra observação, coloque aí no caderno. Existe a necessidade de se depositar a importância de 5% sobre o valor da causa. Existe a necessidade de se depositar a importância de 5% sobre o valor da causa. Vírgula, que se converterá em multa, caso a ação rescisória... Professor, pode repetir? Existe a necessidade de... Eu parei nessa parte, caiu na internet. Ó, isso está no inciso 2 do artigo 968, de se depositar a importância de 5% do valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, vírgula, por unanimidade de votos,
vírgula, declarada inadmissível ou improcedente. Declarada inadmissível ou improcedente. Inadmissível ou improcedente. Isso que eu falei, pessoal, está no inciso 2 do artigo 968. Tá ainda? 968. Só um segundinho. Ok. Pule uma linha e escreva assim. Um segundo aspecto do procedimento da ação rescisória é o vinculado aos atos. Um segundo aspecto do procedimento da ação rescisória é o vinculado aos atos processuais que se darão posteriormente ao protocolo de tal petição. Posteriormente ao protocolo de tal petição. Posteriormente ao protocolo da petição. Ao protocolo da petição inicial. Professor, eu não entendi esse trecho. Isso é o que eu estou falando, gente. Que é o seguinte, ó, imagina só que você falou, professor, o senhor não está precisando de um estagiário, de uma estagiária? Eu falo assim, rapaz, eu estou precisando. Estou numa correria da pega aqui, eu estou precisando muito para cumprir os prazos. Hoje eu tenho mais uma contra-razão para fazer, já está praticamente pronta, falta só eu dar aquela olhada na formatação dela, etc. Depois da aula eu vou protocolar. Estou precisando. Aí você fala assim, então tá bom, professor. O que eu preciso fazer nesse estágio? O senhor está me contratando aí. É o seguinte, eu vou passar para você as peças modelo e eu vou passar para você toda a documentação para você trabalhar aqui no meu escritório e você vai elaborar. Você vai elaborar a peça processual que eu for precisar. Então, se for uma petição inicial, eu vou te passar uma petição inicial modelo. Você vai pegar toda a documentação do cliente, você vai colocar o endereçamento, você vai elaborar a qualificação da peça, você vai fazer a narrativa fática, você vai pegar os termos do direito conforme o ordenamento jurídico, conforme a doutrina, conforme a jurisprudência, e vai finalizar com chave de ouro colocando os pedidos correlacionados a todos os problemas apresentados pelo nosso cliente. No finalzinho vai lá, coloca o valor da causa e deixa aí que eu vou corrigir, vou imprimir, vou assinar. Agora chegou o segundo aspecto. E vou protocolar a peça. Veja, num primeiro momento, eu contratei você para você fazer a elaboração formal, aquilo que é a comunicação entre o interessado, aquele que é parcial, e o magistrado que é imparcial. Elaborada a peça, e aí? Pronto, o cliente já ganhou a ação? O cliente já defendeu seus interesses? Não, não basta elaborar a peça. Eu tenho que protocolar a peça. Eu protocolo, professor, o senhor não tem que distribuir a peça? Quem distribui é o cartório distribuidor. O advogado ele não tem a obrigação de distribuir. Quem distribui são os agentes públicos.
O advogado, ele protocola. Professor, mas tem a sala de protocolo e tem a sala do cartório distribuidor. Na sala do protocolo é quando já tem o processo. Lá o senhor protocola, no outro o senhor distribui. Repito, quem distribui são os agentes públicos do cartório distribuidor. Você é advogado. Você é advogado, você vai apenas protocolar. Uma vez que você protocola, e aí? Quais serão os outros aspectos procedimentais que a gente tem? Não sei, professor. Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, um segundo aspecto, ou seja, esse aspecto que se inicia posteriormente ao protocolo, é o que a gente vai estudar a partir de agora. Também de forma rápida. Já fizemos a leitura desses artigos. Eu estou aqui, na verdade, colocando um resumão, um baita resumão a respeito da ação rescisória e vou, inclusive, querer fazer isso em relação aos outros recursos que a gente viu nesse outro semestre, terminando aqui a questão da ação rescisória. Tá bom? Consegui me fazer entender? Sim, professor, entendi. Obrigada. Por nada. Então, beleza. Nesse segundo aspecto, como vai ser? Hoje em dia é tudo digital, né, gente? Hoje em dia você salva em PDF a sua peça e você vai ali no a gente pode chamar de... Eu tenho até aqui no computador. No PJE 2.1, você clica em segundo grau e você clicou ali em segundo grau, com um certificado digital já acoplado no computador que você utiliza no seu escritório, ele vai pedir a senha, você vai digitar a senha, e aí, então, ele vai abrir as possibilidades para vocês. Olha só, até aproveitando a oportunidade... Quem aí, por um acaso, tiver essa disponibilidade, eu peço para vocês o seguinte, vai no Google e escreve www.tj.jus.com. Que ponto com, caramba? www.tjmt, vamos lá, repetindo, www.tjmt.jus.br. Para quem tiver computador aí, provavelmente, se você tiver com celular, também pode fazer isso, tá? www.tjmt.jus.br. Dá enter aí. Eu tô sem internet? Como assim, Brasil? www.tjmt.jus.br. Fecha esse informativo aí. E aí você vai entrar no site do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e encontra aí PJE 2.1. Procure na sua tela, do lado direito, um pouco abaixo aí, do lado direito, PJE 2.1. Clique em cima, PJE 2.1. Aí você clicou em PJE 2.1, que é o processo judicial eletrônico, e a sigla é PJE, e ali você tem acessar o PJE primeiro, segundo, consultar processos, primeiro, segundo, consultar autenticidade, primeiro, segundo, escritório digital, acessar. Você vai clicar o quê, gente? Aí que tá. Quando nós estamos falando, por exemplo, recurso de agravo de instrumento, se você protocolou uma peça inicial na comarca de Tangará da Serra, aqui Tangará da Serra, um dos únicos municípios, se não o único, do Mato Grosso que não tem o sistema PJE integrado, exceto no juizado especial. Se você, vamos supor que essa aula estivesse acontecendo há daqui 5 anos, o que eu falaria para você? A sua peça inicial, como que você vai fazer para você protocolar? Ou vamos supor hoje, até no próprio juizado especial, esse acessar PJE, você colocaria o mouse em cima do acessar o PJE primeiro.
Porque ele estaria abrindo a possibilidade de você iniciar um processo no primeiro grau, no juízo singular aqui da comarca de Tangará da Serra, sendo certo, pessoal, que aqui você poderia escolher a comarca, inclusive. Só que nesse caso nós estamos falando de uma ação rescisória, e a ação rescisória tem competência, você vai qualificar, você vai endereçar para quem? Para o segundo grau. Clica aí no segundo grau. Então, acessar PJE, ao invés de primeiro, você vai no segundo. Por quê? Porque a gente está estudando agora ação rescisória. Se nós estivéssemos estudando agravo de instrumento, o que você faria? Iria também no segundo grau. Se nós estivéssemos estudando recurso de apelação, você iria no primeiro grau. Se nós estivéssemos estudando embargos de declaração e falando ali de uma ação de conhecimento, os embargos de declaração eles iriam no primeiro grau. Se fosse embargo de declaração num acórdão, segundo grau. Ok? E aí, veja, pessoal, tem aí a possibilidade de você digitar o CPF e a senha ou acessar com um certificado digital. Se vocês quiserem aguçar um pouco mais o conhecimento de vocês a respeito disso, que eu acabei somente fazendo uma introdução, eu aconselho que vocês busquem o tutorial que o próprio Tribunal de Justiça fornece no site. Então, existe um tutorial, existe inclusive um 0800 do próprio PJE para fins de satisfação de dúvida. E vocês podem, então, fazer um estudo a respeito. Existem tutoriais também no próprio YouTube, vídeos para vocês assistirem, tá? Não vamos nos alongar muito nesse ponto, até porque hoje é a nossa última aula aqui a respeito desse assunto, tá? Mas é isso, gente. Vejam, nessa questão, você iria até esse segundo grau, entraria com o seu certificado digital, iria qualificar quem seriam as partes, iria colocar a natureza jurídica da ação, iria colocar ação rescisória, iria colocar o valor da causa, iria, depois de escolher o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, depois de qualificar as partes, dizer que você é o advogado e advogada de qual da parte, qualificar a parte contrária, depois de você colocar ali o valor da causa, colocar se tem necessidade de sigilo, colocar se tem merece o atendimento prioritário. Posteriormente a isso daí, você vai para um momento em que você vai colocar os documentos necessários. A sua peça inicial você vai anexar, procuração, anexar, declaração de hipossuficiências, por o caso, provas, todos os documentos, sejam pessoais, sejam probatórios. E depois disso você vai... Não. Oi? Faltou aí que tem que colocar os assuntos, né? Os pedidos, e antes de você caracterizar a peça. Pedidos? Talvez eu tenha pulado alguma coisa, mas eu acho que os pedidos ele vai na própria peça, né? Mas talvez eu tenha pulado um ponto ou outro aí, gente, mas esses pedidos aí, o pedido é o da própria peça ou... Eu não entendi. Por exemplo, na Justiça Federal, quando a gente vai protocolar, tem um campo chamado assunto, que você vai determinar que tipo de pedido você está fazendo. Por exemplo, uma aposentadoria por idade rural. Aí você vai lá e coloca a aposentadoria por idade rural. Assistência... citação... o assunto, né? O assunto. Isso! Sim, tem um assunto, sim, né? Tem sim. Para quem já tem uma prática aí, também acaba relembrando alguns pontos, né? Que, gente, a gente vai preenchendo ponto por ponto e só lá no final é que a gente confirma o protocolo mesmo. É um procedimento que no começo parece ser um pouco demorado, mas no final, pegando prática, é muito mais conveniente do que ficar dependendo de locomoção. Para vocês terem a noção, semana passada eu participei de uma audiência de Ponta Grossa. Eu teria que ir com o meu cliente até Ponta Grossa, Paraná, para participar de uma audiência, locomoção, estadia, alimentação. Ele teria um gasto comigo que superaria ali o valor de R$1.000, por exemplo, só para eu ir e voltar até Ponta Grossa, acompanhar ele numa audiência. E por conta dessa pandemia, eles autorizaram que essa audiência fosse realizada por meio digital. E eu chamei meu cliente para vir aqui em casa, no meu escritório, e a gente participou de uma audiência que durou 1h20, se eu não estou enganado, e houve uma conciliação, e agora está no Ministério Público, depois do Ministério Público, pedido de homologação judicial. Mundo digital, né? Vamos voltar, então, aqui
Eu só quis fazer, mostrar um pouquinho para vocês como existe essa possibilidade, né? Vamos para a segunda etapa, então, dessa questão procedimental. Como que a gente pode começar o início dessa segunda etapa? Gente, uma vez que você protocola isso no segundo grau, o que vai acontecer? Um relator vai ser nomeado. Então, escreva aí, depois de distribuída, vírgula, a ação rescisória será encaminhada a um relator, vírgula, o qual terá a possibilidade de Eita lasqueira que travou tudo. O qual terá a possibilidade de mandar, determinar, né, a emenda da inicial, artigo 321, artigo 321, artigo 321, vírgula, sendo o vício sanável, ponto e vírgula, indeferir tal petição, vírgula, sendo o vício insanável, vírgula, bem como sanável, vírgula, mas neste caso tiver havido inércia, do autor, ponto e vírgula, deferi-la, então poderá haver o deferimento, né? Deferi-la e julgar liminarmente improcedente o pedido, deferi-la e julgar liminarmente improcedente o pedido,
Deferila. Eu falo diferila, deferila, fica difícil, né? Deferila, julgando liminarmente improcedente o pedido, vírgula, nos moldes do artigo 332 do CPC, nos moldes do artigo 332 do CPC. Nos moldes do artigo 332 do CPC. Eu vou ler para vocês esse artigo. Artigo 332 do CPC. Nas causas que dispensam a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar o enunciado de súmula do Supremo Tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunto de sua competência, enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Também temos aqui alguns parágrafos, né? Por exemplo, parágrafo 1º, o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo a ocorrência da decadência ou da prescrição. Ok? Então, vejam só, aqui algumas situações que pode haver, então, pelo próprio relator, uma decisão nesse sentido. Ponto e vírgula, deferila, ordenando a citação do demandado. Deferila, vírgula, ordenando a citação do demandado. Deferila, vírgula, ordenando a citação do demandado. Vírgula, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, e nem superior a 30 dias, e nem superior a 30 dias, para, vírgula, querendo, vírgula, apresentar resposta ao fim do qual vírgula, com ou sem contestação, vírgula, observar-se-á, vírgula, no que couber, vírgula, o procedimento comum, vírgula, conforme artigo 970, do CPC. Ponto. Sendo o caso, desculpe, na linha de baixo, tá? Ponto, na linha de baixo, sendo o caso, vírgula, haverá a resposta do réu.
Sendo o caso, vírgula, haverá a resposta do réu. Sendo o caso, haverá a resposta do réu. Vírgula, seja a contestação, vírgula, seja a reconvenção. Seja a contestação, vírgula, seja a reconvenção, vírgula, se o caso permitir. Se o caso permitir. Ponto. Na linha de baixo. Nessa situação, vírgula, como dito, vírgula, seguir-se-á o procedimento comum. Seguir-se-á o rito comum. Seguir-se-á o rito comum. Vírgula, no qual se admite o julgamento antecipado vírgula, o saneamento do processo, vírgula, senão a extinção desse. Senão a extinção desse. Ponto. Na linha de baixo. Abre-se a oportunidade de instrução. Abre-se a oportunidade de instrução. Ponto. Na sequência, na linha de baixo, né? Na sequência, vírgula, as alegações finais. Na sequência, vírgula, as alegações finais. Aqui no artigo está falando as razões finais, né? Razões finais ao autor e ao réu, vírgula, sucessivamente, vírgula, pelo prazo de 10 dias, sucessivamente, vírgula, pelo prazo de 10 dias. Pelo prazo de 10 dias.
Ponto. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator. Em seguida, vírgula, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente. Procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente. Abra parêntese. Primeiro, juízo rescindente. Primeiro, juízo rescindente, vírgula. Segundo, juízo rescisório, vírgula, se for o caso. Abra parêntese, juízo rescindente, vírgula. Segundo, juízo rescisório, vírgula, se for o caso. Feche parêntese. Ponto. Na linha de baixo. Por fim, julgado procedente o pedido, vírgula. Pessoal, isso aqui eu estou lendo, sabe o quê? Artigo 973 seguintes, tá? Então, eu estou lendo o artigo 973 seguintes para vocês aqui colocarem no caderno. E a gente vai terminar aqui o 974 e a gente já encerra o primeiro período, tá? Julgando procedente o pedido, vírgula, o tribunal rescindirá a decisão. Julgado procedente o pedido, vírgula, o tribunal rescindirá a decisão. Vírgula, proferirá, vírgula, se for o caso, vírgula. Proferirá, vírgula, se for o caso, vírgula. Novo julgamento. Novo julgamento. E determinará a restituição do depósito dos 5% sobre o valor da causa. Pergunta. Pois não? Eu não consegui acompanhar, na verdade. Quando que vai ser desconstituída uma decisão para daí passar para ter uma nova decisão e ter o juízo rescisório? Eu não consegui acompanhar muito bem. No momento final, na parte da sentença. Tá? É no momento da... Ele tinha tomado uma decisão, aí resolveu mudar e aí faz no próprio... Não, na verdade, isso que a gente está falando é de uma sentença transitada e julgada. Sim. A ação rescisória vai provocar um novo julgamento. E nesse novo julgamento é que vai poder se reconhecer ou não esse juiz rescindente dentro do juízo rescisório. O rescisório pode ser que ocorra, pode ser que não. Agora, essa é minha dúvida. O rescindente é necessário. Era essa minha dúvida. Obrigada. Por nada 973 e 974. E para finalizarmos ali na lei de baixo, coloque aí, não cabe recurso de apelação vírgula, de agravo de instrumento e nem o ROC. ROC
Roque, recurso ordinário constitucional. Para informar um problema ou sugerir recursos, toque abaixo. Bom intervalo a todos, pessoal. Aula interrompida, hein? Valeu, professor.